Eu sou Marcela Martins, eu ajudo mulheres a faturarem de 500 a 1.000 por semana com mini bolos em casa, na cozinha da sua casa, empreendendo no conforto da sua casa, perto da sua família, fazendo o seu horário. E se você acha que isso não é possível, eu estou aqui para te mostrar vários meios de você atingir esse objetivo. Hoje a gente vai falar sobre o ingrediente mais temido na confeitaria. Por quê? Porque trabalhar com chocolate é uma ferramenta super importante, tá? Na confeitaria... Bom dia, Camila! Tudo bom, amore? Deixa eu aqui, ó. Jussi! Oi, Jussi! Na confeitaria, trabalhar com chocolate é algo, assim, importantíssimo. Na verdade, conhecer o chocolate. Vamos mudar o termo. Não vou falar de trabalhar com chocolate, porque isso é muito específico. Mas conhecer chocolate é uma habilidade que você pode adquirir e que isso é importante, é uma ferramenta importante. Por quê? Por mais que você seja confeiteira, de trabalhar com bolos, mini bolos, você, quando tem conhecimento sobre chocolate, isso faz com que você possa agregar esse produto na sua preparação de uma maneira muito melhor. Por mais que exista aí um monte de gente com medo de trabalhar com chocolate. Oi, tudo bom, Adocica? Gabi, Demetrios, bem-vindos. Por mais que exista aí uma série de pessoas com medo de trabalhar com chocolate, eu vou dizer para vocês que não é preciso ter medo. O que acontece é, como eu já falei de vários outros produtos aqui, fica aí, ouvidinho bem ligado para eu falar sobre o chocolate hoje e quem sabe poder ajudar de alguma maneira o que você está fazendo ou o que você faz no seu dia a dia, tá bom? Gabi, Demetrios, a equipe Adocica tá toda aí. Oi, Ângela, bom dia! Vamos chegando, galera. E aí, quando eu fiz a pergunta do medo, eu não botei todas as respostas, tá? Não deu tempo ainda, mas depois eu vou compartilhando aos pouquinhos. Uma que sempre aparece, que tanto nas aulas presenciais quanto nesses momentos, eu recebo as dúvidas também, né, por direct ou mensagem no Facebook, no YouTube, no canal. Quando vê algum vídeo de chocolate, a pessoa vai lá, já acessa e pergunta: eu queria trabalhar com chocolate tal, qual é o melhor chocolate, qual é a melhor marca? Gente, isso vai variar muito, vai depender de onde você tá, vai depender do investimento que você quer fazer, do custo que você pode ter, isso é muito variável. Mas existem características principais, que é isso que eu vou falar nessa aula de hoje, que a gente precisa saber e que aí ajuda consideravelmente a trabalhar com chocolate sem ser uma forma dispendiosa, sem ser caro, sem deixar você naquela angústia de vai dar certo, vai dar errado, como é que é, enfim. Eu tô aqui para facilitar, para dar informação que pode com certeza melhorar muito o seu trabalho com chocolate, tá? Oi, bom dia, Meire, tudo bom? Bem-vinda, Karina, olha aí, já chegou também, vamos lá, vamos chegando. Então vamos a esse início aí de mito, né, ou não, com chocolate. Primeiro eu quero falar com vocês que na confeitaria a gente já consegue identificar que existem várias vertentes de trabalho, né? E aquelas pessoas que trabalham com chocolate, normalmente são pessoas que eu digo até que elas são mais doces. Por quê? Porque são pessoas que precisam de um convívio mais intenso. Esse é um produto que pede ali intensidade, uma dedicação mais forte. Por que eu tô falando isso? Porque você precisa conhecer... É igual relacionamento mesmo, gente. Você começa ali conhecendo aquele produto, conforme você vai conhecendo, a coisa vai evoluindo, né? E você vai ficando cada vez melhor em lidar com aquele produto. Então, o confeiteiro chocolatier é uma vertente dentro desse mundo da confeitaria cheia de dedicação, com muitas horas, muito treino, tanto é que existem campeonatos mundiais de chocolate, né? Mas pra gente que trabalha com bolo, quais são as informações mais importantes que devemos ter a respeito desse produto para que a gente não erre, para que a gente consiga utilizar, aumentar a qualidade do produto e assim atingir um maior faturamento? Bem, primeiro você já conhece o seu produto,
ou está iniciando na confeitaria, vai trabalhar com um mini bolo, o que você precisa saber a respeito do chocolate para casar com a sua produção de mini bolos? O que eu quero dizer que começa essa história de muitas informações importantes é o seguinte: você tem que escolher, saber qual é o produto que você tira da prateleira para usar na sua confecção, né? A gente hoje tem uma variedade enorme de marcas, de tipos de chocolate, a gente tem o cacau em pó, a gente tem o achocolatado, que ainda se usa muito na confeitaria brasileira, tem receitas que as pessoas não conseguiram ainda migrar para o chocolate em pó. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Para falar uma coisinha. Não tem problema nenhum você usar achocolatado. O que acontece é que você tem que lembrar que o achocolatado ele tem sempre uma grande proporção de açúcar e às vezes é isso que dá o resultado que você sempre vê na sua produção, e se você mexer, você vai ter que saber que a quantidade de açúcar da sua preparação também vai precisar de uma certa alteração. Então, não tem problema nenhum, quer usar chocolatado, ok, mas se você migra para o chocolate em pó, para o cacau em pó, algumas marcas até também têm uma parte de açúcar, que é para esse chocolate não ficar tão forte, mas não é, lógico, aquele cristalzinho de açúcar que você encontra no achocolatado, porque se você pegar um achocolatado... Oi, Kátia, bom dia, Vera! Se você pegar um achocolatado, você vai ver ali os grãos de açúcar do achocolatado. Oi, Marcinha, bom dia! Você vai ver os grãos do achocolatado, ou de açúcar dentro do achocolatado, enquanto que no cacau em pó você não vê, né? Então é outra textura, é outra proporção também, é bom você saber isso. Ou não vou usar, Marcela, eu não uso nem achocolatado nem cacau em pó, eu uso chocolate, que aí se você usa chocolate em barra na confecção das suas massas de mini bolo, você é do meu time. Aliás, eu não sei se a Flavinha tá aí, não vi entrar, mas outro dia a Flavinha é minha aluna, a gente estava discutindo justamente isso, né? Que a partir do momento que ela passou a utilizar o chocolate derretido na massa, ela viu um outro efeito, ela viu um outro resultado e uma quantidade bem pequena que já altera completamente o resultado final, né? Alterando para melhor. Então, é importante você saber que chocolate você quer utilizar na sua massa. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar, trabalhar com chocolate, ela pensa em fazer bombom, fazer escultura, fazer ovo de Páscoa, mas não é isso. Hoje, aqui a gente vai falar sobre usar chocolate de outras maneiras, mas que chocolate usar, qual finalidade, qual é o melhor, faz toda a diferença, com certeza, né? Eu sempre que uso o chocolate derretido na massa, eu acho, assim, para começar, né, minha gente, as pessoas fanáticas por brownie, como é o meu caso, sempre vão preferir chocolate na massa dessa maneira, chocolate derretido e não chocolate em pó. E outra, você tem mais uma gordura, você tem outra textura, outro brilho, você tem muitos ganhos com uma quantidade pequena, então isso não altera excessivamente o seu custo, não. Não fica pensando, não, vai sair muito caro usar chocolate. Depende, às vezes tem gente que quer começar, vou trabalhar com chocolate, aí compra lá o maravilhoso, o melhor da galáxia, nossa senhora, quase não sai, que é o chocolate nobre, né, chocolate de origem, pode ter esse nome também, e aí é derretido. Não, Ângela, é justamente isso que eu tô falando. A gente usa na massa também o chocolate derretido, mesmo que não seja um brownie, tá? Mas aí você tem que saber qual é a quantidade, qual é o tipo de chocolate. Usar chocolate de boa qualidade faz diferença, né? A Gabi até, o Demetrio estão falando aí, a Docica tá falando, faz diferença se você usar um chocolate em pó de boa qualidade, no lugar do achocolatado, faz diferença se você usa o chocolate derretido. Eu, particularmente, mesmo que eu queira só saborizar, não seja um brownie, tá? Que eu queira saborizar apenas a massa com... Oi, Lade, bom dia! Com chocolate, eu não uso para todas as receitas chocolate em pó. Ele vai me dar
Por quê? Qual é a característica, Marcela, de usar chocolate derretido na massa do bolo? Vamos lá. Você ganha primeiro, você tem que saber o momento que você agrega esse produto na massa. Normalmente, você tem que pensar o seguinte, ele é um produto que é rico em gordura, quando derretido tem uma certa viscosidade e se é rico em gordura, você casa com outro produto gorduroso da sua preparação também. No caso, você vai casar com um acréscimo, no momento do acréscimo da manteiga, né? No momento do acréscimo, não sei que tipo de bolo exatamente você pode estar pensando, mas eu vou falar nesse caso de manteiga ou margarina, das massas cremosas que a gente aqui sempre está falando no assunto, né? Ah, é Gabi, agora eu já sei. Oi, Kelly, bom dia! Um pouquinho só, mas vai pegar toda a informação, não se preocupa. Então, que momento você vai agregar esse chocolate derretido? No momento que outro ingrediente gorduroso vai na massa. Se a sua preparação, Marcela, minha preparação não vai manteiga, minha preparação não vai margarina, então eu coloco em que momento? Coloca no momento que você faz o acréscimo dos ovos, porque a gema do ovo, não sei se você está lembrada, ela também tem gordura, o ovo é um emulsificante natural, então você vai juntar esse chocolate que também, quando ele vem da indústria, ele já vem com emulsificante, tá? Então é um produto que você sabe que se juntar no início da sua preparação, você vai bater, ele vai aumentar a sua cremosidade, ele vai fazer aquele creme inicial ser mais denso, mais firme, além de agregar, obviamente, aquele sabor maravilhoso que a gente já sabe que chocolate tem. Pronto, agora, Marcinha, exatamente, se agregar chocolate derretido, você agrega na parte em que outra gordura vai. Mas, Marcela, e se for o chocolate em pó? O chocolate em pó segue o baile e só lá na hora que a farinha entrar é que ele entra. Marcela, eu uso o achocolatado. É interessante ele entrar junto com a farinha? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que na técnica de bolo, que você tem que fazer um creme aqui no início e você coloca o açúcar, você vai precisar colocar o açúcar, ele precisa bater para diluir ali, para quebrar aquele grãozinho maior e o creme ficar um creme liso, ok? Se você usa achocolatado, tem aí, né, as marcas mais famosas, como eu falei, se você pega o achocolatado, você consegue ver os grãos de açúcar dentro dessa composição, eu acho que para você é muito mais interessante agregar no mesmo momento do açúcar. Mas, Marcela, minha receita fala para agregar lá no final, junto com a farinha de trigo. Mas vamos aqui pensar com Marcela, né? A gente precisa... qual é o papel do açúcar na minha preparação? O papel do açúcar é, além de saborizar a massa, ele ajuda na estrutura, ele se auxilia a outros produtos, especialmente a gordura e ao ovo, para dar umidade à massa. Então, o momento dele entrar não é no final. A farinha de trigo, que é responsável quase que o único quase papel da farinha de trigo é a estrutura. A farinha de trigo não traz umidade para a nossa massa, a farinha de trigo, tá bom, amor? Não traz sabor marcante para nossa massa. Então, se eu tenho um achocolatado que é rico em açúcar, ele entra lá com o meu açúcar. E o chocolate derretido entra lá com a minha gordura, tá? Eu sei, a maioria das receitas vai dizer que isso é no final. Mas, quando é no final? Quando você usa chocolate em pó, quando você usa cacau. Por quê? Porque esse é um ingrediente que é muito, mas muito desidratado, né? Para ele virar esse pó, ele é tratado na indústria, é retirada toda a partícula de água dentro do produto, toda a umidade, e aí ele só entra na preparação quando tudo de líquido já foi. Esse sim é um produto que vai entrar lá no final. Mas por que, Marcela, que ele entra lá no final? Quando o cacau entra lá no final da massa, o que acontece nessa mistura? Primeiro, já não precisa mais bater a massa. Quando a farinha e o que é preciso entrar depois da farinha vem para a massa, a gente não bate mais essa massa. Massa de bolo, depois que entra a farinha, você não bate mais, você só mistura. Qual é a grande diferença entre bater e misturar?
É a velocidade que você vai fazer isso, a intensidade que você vai aplicar, né? A intensidade, quando eu digo, é aquela força do seu bracinho, da sua batedeira, enfim. Então você, se tiver na batedeira, para a batedeira, não usa mais. Se você tiver no braço, você vai diminuir a sua força e a sua velocidade. Oi, Miriam! Oi, que coisa boa! Menina, olha, eu quero essas fotos, viu? Vai, Márcia, Gente, eu tô lendo as dúvidas aqui no chat, tá? Duvida a quantidade de manteiga e metade de chocolate derretido. Peraí. Mas divida a quantidade. Não, não precisa, tá? O que acontece? Se você tá utilizando, Marcinha, uma receita que pede a você 200 gramas de manteiga, ou margarina, o que você quiser utilizar, você vai imaginar que a proporção, eu quero dar sabor de chocolate a essa minha massa, eu vou usar 25% da quantidade de gordura em chocolate derretido. Eu faço muito essa conta, porque esse é um equilíbrio, mas eu vou dizer para você que até 50%, por exemplo, sua receita tem lá 200 gramas de manteiga ou margarina. Você quer usar de 25 gramas até 50 gramas. Aliás, mentira. Você quer usar 50 gramas, né? Que é 25%. 50 gramas até 100 gramas de chocolate derretido na sua massa, ok. O resultado vai ser bom. O que você tem que pensar é que quando esse ingrediente entrar na sua massa, na hora da cocção, qual é a reação? Essa gordura do chocolate, a pasta de cacau que está ali dentro vai conseguir manter um pouco mais a umidade no seu bolo. Esse não é um bolo que vai ficar super fofinho, daquela assim esponjosa, não é essa a estrutura. Quando eu coloco o chocolate derretido, eu tenho um bolo que é rico em gordura, eu tenho um bolo de boa sustentação para recheio, para cobertura, e eu tenho um bolo que aqueles buraquinhos ali, que o farelo dele vai ser um farelo maior, porque ele tem mais estrutura e não fica uma massa seca, tá? Esse é um bolo que você não precisa molhar, você só precisa estruturar com um recheio e a cobertura, né? Eis aí as vantagens também, outras vantagens após a cocção. E, de repente, eu não sei o tamanho da sua forma, na mini forma, o que acontece? Esse chocolate ainda me dá um outro aspecto na minha mini forma, tá? Que é de silicone, inclusive. Numa forma maior, você pode nem notar tanto isso. Ele dá uma camada mais úmida, assim, mais cremosa, como se ele marcasse efetivamente a presença do chocolate ali numa textura que lembra um brownie. Mas olha o que eu tô falando, não é o seu bolo inteiro que vai ficar parecendo um brownie, não. Na mini forma, uma parte dela, que é a superfície do bolo, fica, que é o que tá de cabeça para baixo quando você coloca no forno, tá? Essa parte aqui, ela vai ficar mais úmida e um pouco mais cremosa. Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque aí ele já me dá um contraste de textura que eu acho legal, vai harmonizar com um recheio ou uma cobertura diferente. Existem vários aspectos. Você tem que fazer, tem que analisar o que é interessante para o seu produto, tá? Então, Marcinha, não divide. O que você tem que pensar é, se a receita pede 200 gramas de margarina ou manteiga, você pode colocar de 50 gramas a 100 de chocolate derretido. E esse chocolate que eu tô falando é o chocolate de meio amargo a amargo, nunca o chocolate ao leite. Eu não coloco chocolate ao leite nas minhas preparações, porque, primeiro, que a minha receita não vai leite, tá? E segundo, que já tem um açúcar que é equilibrado, eu não quero mais açúcar na minha preparação, ok? Já quero usar, mas não sei a proporção. Ângela, pegou agora a proporção? Pensa a quantidade de manteiga ou margarina que você usa no seu bolo, tá? E de 25% a 50% dessa quantidade, você pode acrescentar chocolate derretido. Não é substituir, ok, meus amores? Não é substituição. A sua quantidade de gordura continua, você vai botar a mais de 25% a 50% desse peso da gordura em chocolate
derretido, de preferência meio amargo ou amargo, que aí você tem. Pode usar, você ontem que estava falando do blend também, pode usar o blend, ok, também. Eu só não indico usar chocolate ao leite, porque também não me fortalece a coloração, né? Não fica aquele chocolate mais escuro. O chocolate ao leite dá uma cor mais clarinha, então eu não uso chocolate ao leite, ok? Preciso de um curso ou um livro. Amor, olha, eu já falei, vocês tinham que ter um caderninho anotando tudo que eu falo aqui nas lives, que é para poder ficar com esse conteúdo guardadinho. Mas se quiser e-book, eu tenho já aí no link da bio, você dá uma olhada que tem lá 2 e-books que já começa a adiantar um pouco a sua vida, né? Então, dá uma olhada, saiu essa semana aí o e-book de bolos, também tem umas informações maravilhosas. E depois você continua assistindo e ó, anotando. Pode anotar aqui, ó, já vai dar para fazer um livro, com certeza. E o branco, Ângela, se quiser usar o branco, o que acontece, né? Primeiro, o chocolate branco, na nossa preparação, pronto, tá aqui. Pronto, Marcinha, tá sanada a dúvida. O chocolate branco, Ângela, se você quiser usar na preparação, você pode seguir a mesma proporção. Só vai lembrar o seguinte, o chocolate branco, a quantidade de manteiga de cacau dele para as outras preparações não muda muito, tá? É uma porcentagem muito pequenininha. O que acontece é que ele não tem a pasta de cacau. E aí, por não ter a pasta de cacau, você não vai ter um sabor de chocolate assim muito evidente. Você vai ter algo que vai lembrar, porque ele continua tendo o açúcar, ele tem o leite, ele tem baunilha também, extrato de baunilha. Aí a composição clássica de chocolate na indústria é essa, né? Exceto o meio amargo e amargo, que você não tem o acréscimo de açúcar ou leite em uma dessas composições. Mas o branco não tem a pasta. Eu nunca fiz a minha massa com branco, tá? Aí é uma coisa que você vai poder testar e me contar depois. Eu nunca fiz com branco, não. Aí você testa, viu, Ângela? E conta pra mim, porque aí também já me dá uma informação nova que eu não tenho. Bem, aí, voltando à história de usar o chocolate na sua preparação. A gente já falou do chocolate derretido e falou ainda há pouco do cacau, mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto do cacau que eu hoje tive que anotar, porque é tanta informação importante, minha gente, que eu hoje trouxe até cola. Peraí, deixa eu beber água, que eu já falei tanto. E aí vocês continuem perguntando, tá? Esse chocolate pode ser de cobertura? Kelly, o interessante é que não seja de cobertura. Porque o chocolate de cobertura, ele é um chocolate com gorduras hidrogenadas, né? Ele tem um outro comportamento. Essa gordura hidrogenada às vezes não gera um sabor interessante na degustação, e ele tem mais gordura do que um chocolate que a gente usa como um chocolate nobre, não sei o quê. Marcela, eu posso comprar aquele tablete de chocolate do supermercado e utilizar na minha preparação, já que é só uma quantidade bem pequenininha? Marcela já falou sobre isso numa outra live, né? Qual é a diferença daquele tablete lá que está pronto no supermercado para a gente comer, um Lindt da vida, um Nestlé e tal, um Rush? Qual é a diferença desse para o chocolate que a gente usa na culinária? Existe diferença, especialmente na estrutura do próprio chocolate. Se eu tenho aquele chocolate lá de prateleira e quero derreter esse chocolate para ele ir dentro da confecção do meu bolo, da minha massa de mini bolo, eu tenho que lembrar que ele não é resistente à temperatura. Certo? Ele não vai ter o comportamento do chocolate que eu derreto no banho-maria, no micro-ondas. Se você já sabe fazer derretimento de chocolate direitinho, você consegue perceber que o chocolate da prateleira, você derrete, tá ele aqui derretido, daqui a pouco ele já tá duro de novo. Ele não tem os cristais que a gente costuma falar que ficam organizados dentro do chocolate. O da prateleira, ele já foi mexido, remexido e organizado. O chocolate de culinária é um chocolate que
especialmente se eu não estou falando do chocolate tipo cobertura, tá bom? É um chocolate que precisa e está preparado para sofrer alterações de temperatura. E assim, cada vez que ele sofre uma alteração de temperatura, ele muda o seu comportamento normalmente para melhor. Então, se o chocolate de prateleira for derretido, for colocado dentro da massa, o que pode acontecer com ele? Ele pode não agregar bem na confecção da massa, ao creme de manteiga ou margarina. Ele pode, durante a cocção, ir para o fundo da sua forma e ficar lá e queimar. Existe N possibilidades. O chocolate culinário, não. Ele tem maior probabilidade de funcionar dentro da sua massa. E outra, gente, quando a gente fala de usar chocolate na confeitaria, a exceção de fazer casquinha de bombom, cobertura, assim, mais rígida, enfim, ao invés de pensar nisso, que a gente usa o chocolate para cobertura, você tem que pensar sempre num chocolate o mais puro possível. Aí você tem várias marcas, vários preços, várias qualidades, mas não tem neles a gordura hidrogenada, que é uma gordura diferente, às vezes tem óleo de palma, enfim, é uma gordura que o comportamento com calor vai ter aí algumas alterações, né? Então a gente tem que pensar sempre em usar chocolate próprio para a culinária, a não ser que você não vá derreter. Se você, Marcelo, eu quero fazer uma massa com pedaços de chocolate que eu vou acrescentar quando o bolo sai do forno, né? Porque existe isso também para algumas confecções. Você tira o bolo quente do forno e aí no bolo quente você coloca os pedaços de chocolate. Esse pode ser um chocolate de prateleira, para você marcar que enfim, sei lá, um Twix ou sei lá, como é aquele outro vermelhinho mesmo? Que agora eu esqueci o nome. Famoso? Kit Kat. Pronto. Ou ou um diamante negro, enfim. Você quer marcar que aquele chocolate da marca tal, tá ali no seu bolo, na sua preparação, aí você usa de prateleira. Mas para você derreter e colocar na composição da sua massa, dando um outro efeito, uma outra qualidade, sem alterar gigantescamente o custo, você está pensando num chocolate culinário, tá bom? Não tem problema, Kelly. Eu entendi que era comigo, só tem eu aqui. Dando aula, né, no caso. Eu gosto muito, muito, muito mesmo dos chocolates da Harold. Trabalhei muito tempo com eles e fazia assim, sei lá, de cobertura espelhada até diferentes tipos de ganache. Eu trabalho sempre com a linha deles, a Melken, né? A linha deles de chocolate de origem, às vezes. Eu gosto. Aqui em Portugal, eu ainda não escolhi a minha marca de preferência. Tô aí na luta, né? Existe uma marca culinária mais acessível que eu tenho usado, mas ainda não cheguei nas marcas importadas. Só uma, que é uma espanhola, que às vezes eu consigo, porque a fronteira tá super perto, né? Você tem esses produtos e eles não diferem muito nos valores. Então, mas aí no Brasil eu indico a Harold e a Melken, que são produtos de excelência. Cacau que usamos no bolo é o alcalino? Olha, pode ser o alcalino. Por quê? Porque isso contribui, inclusive, com a duração da massa, né? A durabilidade da massa. Se você tem um chocolate alcalino, você consegue equilibrar o pH dos ingredientes da massa, você consegue, controlando o pH, fazer uma boa fermentação, então pode ser alcalino sem nenhum problema. Diferença do quê? Que agora eu perdi alguma coisa. Perdi, hein? Meu Deus, pera. Agora desandou tudo. Eu perdi. Explica melhor qual é a diferença. Esse Cical eu gosto também no sabor. Hello, people! Tem gente chegando ainda. Olha, com relação ao uso do chocolate, eu ainda quero dizer outra coisinha, tá? Na verdade, a gente tem que prestar atenção em 4 coisas
para escolher que forma vamos melhorar o uso do chocolate, fazer com que ele seja cada vez melhor dentro da nossa confecção de massa para mini bolo. Eu tenho que pensar em saber escolher, é um dos aspectos. Você tem que entender um pouco aí da diferença das marcas, entender que a composição desses chocolates, pronto, agora eu entendi, alcalino ou não alcalino. Bem, a questão de ser alcalino ou não é justamente ter um chocolate que trabalha o pH da preparação que ele entra, tá? Ele vai ser um pH diferenciado quando alcalino ou quando não alcalino. Esse pH interfere sempre na confecção das massas de bolo, porque você tem um processo de fermentação química que é causado ali dentro e também controla aí a durabilidade da massa. Não é necessário o uso, na verdade não é uma exigência você utilizar o chocolate alcalino, mas ele pode ser utilizado, que aí ele traz alguns benefícios para a preparação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você tem que conhecer para melhorar o uso do chocolate na confecção das suas massas, você tem que conhecer o produto, você precisa testar, você precisa praticar e você tem que fazer o uso do chocolate, de um chocolate que caiba no seu custo. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente pensando assim, eu vou começar a usar chocolate nas minhas preparações, eu conheço uma marca assim assado que é maravilhosa. Por acaso você está pensando que porque a marca é maravilhosa, ela é garantia de sucesso na aplicação da sua técnica? Eu vou te dizer que não. Você pode ter uma marca maravilhosa, é como um motorista ruim. Faz diferença ele ter uma Ferrari na mão ou ele ter, sei lá, um Fiat Uno, que seja. Não faz, ele vai ser o mesmo motorista ruim, né? Tanto com a Ferrari quanto com o Fiat. O que acontece é que se você não entende, não consegue compreender as diferenças de trabalhar com chocolate, usar esse produto, como é que eu uso esse produto, como é que eu derreto, como é que eu armazeno, né? Quais são as minhas possibilidades com ele, tanto faz você usar uma marca muito boa, muito cara normalmente, né? Ou uma marca mediana. Lógico, se você usar uma marca que não é boa, ela não vai fazer o seu trabalho melhor, né? Também tem isso. Mas você precisa entender. Então, começa por uma marca acessível para o seu orçamento, para o seu investimento, para o seu bolso. E quando você vê que os resultados com ela já são resultados muito bons, Oi, Flavinha! Você pega e melhora a qualidade do seu chocolate. Se couber no seu orçamento, vamos lá, você já está lucrando vendendo mini bolo. Você pega esse lucro e aplica numa aquisição de chocolate melhor. Por quê? Porque você já tem uma técnica boa, agora você aprimorou o seu produto dessa técnica muito boa e é lógico que esse resultado vai ser ainda mais positivo. Então, não começa a tentar trabalhar com chocolate com uma técnica que você ainda não domina, utilizando o melhor chocolate, o mais caro, porque ele não vai te trazer o melhor resultado, tá? Você é a sua principal ferramenta. Você é, na verdade, a grande parte do sucesso das suas produções. Quando você tem a segurança para fazer a técnica, quando você entende dos ingredientes que você está aplicando, quando você conhece o forno da sua casa, a forma, tudo isso faz de você, na verdade, a melhor técnica de confeitaria. É você. Não é só ter o melhor ingrediente e aí você vai fazer a técnica de qualquer jeito e vai dar certo, porque não funciona assim, né, meus amores? Então, agora como é que você pode começar isso sem ter que gastar muito, sem ter, de repente, que ter... vai jogar essa produção fora se não der certo? Inclusive, uma das respostas aí para a perguntinha que eu fiz antes da gente começar a live foi justamente essa. Marcela, eu tenho medo de chocolate porque eu tenho medo de fazer a técnica, dar tudo errado e eu ter que jogar chocolate fora. Raramente você tem que jogar chocolate fora. Só se for um caso que assim, você queimar o chocolate. Aí não tem jeito, né? Você não pode desqueimar o negócio. Mas se você derreteu,
não deu certo, não ganhou estrutura, você volta a derreter, você trabalha os cristais do chocolate, volta a utilizar, aplica novamente a técnica e aí você consegue ir evoluindo, você consegue ir utilizando o produto, tá? Então, escolhe uma marca que caiba no seu orçamento para você ir testando essas técnicas. Muita gente falou sobre temperagem, né? Temperagem de chocolate é um tema também super importante dentro da confeitaria. Nesse caso, que a gente vai derreter para aplicar dentro da confecção de uma massa de mini bolo, não é necessário temperar. Não precisa. Mas para fazer algum acabamento, por exemplo, você vai fazer como as pessoas faziam antigamente, que derretiam lá. Inclusive, tem muita gente, eu tenho visto uns confeiteiros, o Flávio Federico, até um deles, que hoje utiliza o chocolate para imprimir, para fazer um carimbo, né? Como as pessoas faziam antigamente, que derretiam a vela ali para selar uma carta e carimbavam a sua marca. Pronto, hoje a gente está vendo isso muito com chocolate, com pastilhas de chocolate. Coloca o chocolate derretido, deixa ele começar a cristalização, depois vai lá, aperta o carimbo, imprime a sua marca. Eu acho essa uma técnica linda, traz um charme assim de antigo, né? De retrô, eu acho muito legal, acho que valoriza. Esse é um chocolate que pode ser o chocolate de cobertura. Porque a pessoa vai querer comer a sua marca, ela vai, né? É óbvio, ela tá vendo que é chocolate, ela vai querer comer. Mas ele não vai marcar muito a sua preparação. O que marca realmente e que tem que ter uma qualidade um pouquinho maior do que esse de cobertura é o chocolate que está dentro da preparação. Então, esse que está dentro da preparação não precisa temperar. Mas, Marcela, eu vou comprar 2 tipos de chocolate? Não precisa também. Se você quer fazer essa marca, como o Flávio faz, né? Essa medalhinha para colocar em cima dos seus mini bolos com chocolate, você pode. Oi, Cleia! Tudo bom? Terminou sua aula? Oi, Rafa. Você pode utilizar o mesmo chocolate, só que aí você vai fazer a temperagem. E o que é temperagem? O processo de temperagem, existem 3 processos de temperagem, tá? Você pode fazer a tablagem, que é a que todo mundo gosta, que é aquela que derrete em cima da bancada, você vai manipular aquele chocolate para ele ganhar a cristalização ideal. Tem a temperagem que você derrete 2/3 do chocolate e depois de derretido, né, mexido esse chocolate derretido, ele ainda ali em torno dos 37, 36 graus, você joga o outro chocolate, pedaços, o outro 1/3 que ficou de fora, você joga, continua mexendo e você altera ali a organização dos cristais, vai organizar aqueles cristais dessa maneira. E a terceira temperagem, que é uma temperagem de banho-maria reverso, né? O que você faz? Você derrete o chocolate no banho-maria quente. Quando ele sai dali, você põe no banho-maria de gelo e vai manipular o chocolate até a temperatura dele descer para 32 e você volta a trabalhar. E você tem aí a temperagem de outra maneira. Então são esses 3 processos. Normalmente as pessoas têm medo desses processos de temperagem, mas eu acho que se você tem medo, começa pelo intermediário, que é a temperagem de 2/3 derretido, 1/3 em pedaços e coloca os pedaços dentro do derretido para equilibrar, tá? Então não precisa ter medo, chocolate não é um bicho de 7 cabeças. Chocolate é um dos ingredientes mais fabulosos da história da alimentação, da história da confeitaria, e você pode usar como seu aliado. Você pode usar o chocolate ideal para o tipo de massa que você faz, para a preparação que você tem, e aí sim conseguir sempre um resultado muito melhor. Se você vai utilizar chocolate derretido, já sabe que ele casa com a manteiga, a gordura da sua preparação, manteiga ou margarina. Se você vai usar o chocolate em pó, não achocolatado, tá? O chocolate em pó, o cacau em pó, ele entra lá junto com a farinha de trigo. E se você quiser continuar utilizando o seu achocolatado, você também sabe
que pela quantidade de açúcar que ele tem, que é bem elevada, ele entra lá no comecinho, junto com o açúcar da massa, e aí você dá continuidade ao seu processo normalmente. Então, se você consegue, a partir daqui, dessa live, desse conhecimento, utilizar melhor o chocolate, pode ter certeza que você também vai ter preparações ainda melhores. E eu acho que essa é a grande transformação que eu amo ver a confeitaria fazer, né? É transformar um conhecimento numa ferramenta de evolução, de ganhos, enfim, de tudo que você pode melhorar. E aí a gente tá aqui para compartilhar isso. Dúvidas mais, meus amores? Digam aí. Eu escrevi um negócio aqui tão errado que não era para escrever, era uma mensagem. Eu não vou escrever mensagem para mim mesmo, né? Na live. Mas se tiverem mais dúvidas, a hora é agora. Digam lá. Vou beber água enquanto isso, que eu já tô esturricada, né? Haja coração. Bora coração pra cima aí, cheio de coração. Bem, meus amores, eu acho que esse conteúdo hoje foi fenomenal, hein? Se você nunca tinha ouvido falar tudo isso sobre chocolate na utilização de massas, é bom você guardar essa live, dá uma assistida aí de novo, dá uma reprise aí mais tarde. Falando em mais tarde, meus amores, antes, vou ler já aqui, Meire, só um minutinho. Antes que essa live termine, eu preciso dizer, hoje à noite vou estar aqui novamente às 19 horas com a primeira ganhadora do reality de confeitaria, que foi feito em Pernambuco, Clube dos Confeiteiros, a Marília. Não é Mendonça, mas é a Marília. Ela vem falar com a gente sobre essa experiência, como é fazer parte de um reality de confeitaria. Eu, inclusive, fui jurada, chefe jurada desse programa, e esse ano eu vou fazer uma participação Made in Portugal na edição desse ano. Novidade fresquíssima para vocês! Se vocês que estão em Pernambuco e vão acompanhar o reality show, não esqueçam que esta pessoa que vos fala estará lá dando uma participação com um doce português para os participantes e desafiando na confecção, tá? Então hoje à noite, 7 horas da noite, horário brasileiro, horário de Brasília, e eu vou estar batendo papo com a Marília aqui. Vem assistir para você saber como é essa experiência, porque muita gente fica olhando assim esses confeiteiros na TV e achando que é tudo lindo, maravilhoso, mas não sabe os perrengues que isso causa na vida e o que podem conseguir depois que passam por essa exposição toda, né? E aí, você toparia ser desafiado na TV com alguma produção de confeitaria? Você topava? Aqui na minha região só consigo temperar com o método banho-maria invertido, principalmente na época da Páscoa. É muito quente, né, Meire? É mais interessante mesmo. Não tem problema nenhum, eu acho um método muito bom, né? Ganhou um aulão. Obrigada, Ângela. Aqui a minha missão é, minha gente, passar conteúdo de valor para vocês. Fazer com que cada live aula dessa aqui seja um novo patamar de conhecimento sobre confeitaria para vocês. Faço isso, olha, de coração, amando cada aula dessa que eu tô aqui com vocês, que vocês me perguntam, que vocês mandam dúvida, que eu consigo responder. Nem tudo a gente consegue, né, responder, porque eu não sou a pessoa que tem o conhecimento do universo todo. Eu tenho algum e tô aqui para passar para vocês. Brigadíssima! Hoje foi maravilhoso. Obrigada, Meire! Apareçam sempre, viu, meus amores? Olha, compartilha a live, ela vai ficar no meu IGTV, compartilha com outras pessoas para que a gente possa alcançar mais gente. Eu tenho aí agora no canal, a gente está com conteúdo bem bacana, tem o e-book para quem ainda não baixou, enfim, tem várias maneiras de, através das minhas redes sociais, Telegram, YouTube, Facebook e aqui no Instagram, vocês adquirirem mais conhecimento sobre confeitaria. Aproveitem, use a confeitaria para mudar a vida de vocês. Eu tô cheia de aluna aí, fazendo mini bolo, começando a vender, vendo a vida transformar com esse produto e não tem sensação mais incrível, né? A gente usar nossas mãozinhas, nosso conhecimento para fazer algo delicioso e ainda ganhar dinheiro. Tem nada melhor não, minha gente. Ó, a Cleia é uma delas.
Falando nisso, vamos trocar uma ideia já já, viu, dona Cléia? Já te chamo por aí. Meus amores, olha, o Meire, você não vai estar em Pernambuco para assistir, mas o que você pode fazer? Eu acho que eles passam no YouTube depois. Eu lembro que o primeiro que eu fiz, sempre depois da apresentação que era no sábado, ia para o YouTube o capítulo. E aí, quando for, é lógico que eu vou avisar vocês, né, meus amores? Vocês precisam ver essa maravilha que é essa professora de vocês, essa chefe confeiteira de vocês, especialmente por aí, compartilhando mais conhecimento ainda. Marcela. Para acrescentar o cacau, temos que retirar a farinha da receita? Não, meu amor. Não tira a farinha. Deixa a farinha lá, você só vai acrescentar, inclusive, junto com ela, tá bom? Acrescenta junto com a farinha lá no final e não bate, só mexe. Depois que a farinha entra na confecção de qualquer bolo, a gente não bate mais. Grava isso para sua vida, tá? Grava isso para sua vida. Farinha entrou, não bato mais. Então, parou. Aquelas gotas que falam que é pro forno. Aquelas gotas podem ser utilizadas tranquilamente. Você quer usar as gotas, derreter e colocar na confecção? Também pode, Ângela. Custo-benefício muito bom, inclusive. Pronto, tá vendo? Cleia também teve lá candidata do programa, do reality, né? Obrigada, Ju. Olha, agradeço muitíssimo, viu? O pessoal que tá aqui. Marcinha, você vai ver à noite? Marcinha, à noite é só no Instagram, tá? Então você tem que vir pra cá pra assistir, tá bom? Que aí o papo vai ser aqui no Instagram, eu e a Marília. Eu espero todas vocês mais uma vez. Gabi, continua aí na produção das suas deliciosas sobremesas. Aquele Red Velvet ficou lindo, eu disse outro dia. Lindo, 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 parabéns. Muitíssimo obrigada pela audiência de